Boa noite, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai estar iniciando o assunto sobre capacitores. Então, nas últimas aulas a gente falou sobre ondas senoidais, depois entramos em semicondutores, onde a gente falou de diodos e depois sobre LEDs, né, que é o diodo emissor de luz. Agora a gente vai estar entrando em capacitores, certo? Nessa aula a gente vai ver o princípio de funcionamento e nas próximas aulas sobre carga e descarga de capacitores, né? Carregamento e descarregamento. Então, capacitores são dispositivos cuja finalidade é armazenar cargas elétricas em suas armaduras. Ao se carregarem, acumulam energia potencial. Então, a gente pode pensar nela que um funcionamento análogo é uma bateria, né, onde você pode carregar ela e descarregar. Então, aqui os símbolos, basicamente, é esse da esquerda, né, com duas placas aqui verticais, né, duas linhas verticais e os terminais na horizontal, certo? Então, a gente diz que, né, quando não tem o símbolo de menos e mais, se diz que o capacitor é não polarizado. Ele não tem polaridade, né? Que é o exemplo de alguns capacitores, por exemplo, cerâmicos. E quando a gente vê aqui na simbologia o menos e o mais, significa, por exemplo, que é um capacitor é, eletrolítico, por exemplo, que ele tem polaridade, né? E você tem que ligar o mais aqui no positivo, né? E o menos no negativo. Certo? Então, uns tipos comuns, né? A gente pode ver mica, poliéster, cerâmica e eletrolítico, certo? E aqui tem alguma imagem deles, né? Beleza? Geralmente os menorzinhos são cerâmicos e os maiores ali, né? Esses, parece um tubo, né? Um tubinho aqui, um cilindro. Geralmente são os eletrolíticos. Certo? Então, para a gente entender o princípio de funcionamento, vamos considerar que o capacitor nosso aqui ele tem essas duas armaduras separadas, certo? Essas duas à direita aqui separadas por uma distância d, né? Onde entre elas aqui a gente tem um vácuo, certo? E inicialmente elas são neutros. Então, se a gente pegar a nossa bateria aqui, por exemplo, de um automóvel, e ligar o positivo, né, em uma das armaduras, né, e o negativo dela no terra, o que vai acontecer? Né? A gente vai estar carregando a, uma das nossas armaduras aqui com cargas positivas, certo? Vai vir a corrente, né, vai carregar com carga positiva, certo? Então, pelo processo de indução, o que acontece? Nossas cargas vão vencer aqui o vácuo, né, e vão chegar aqui na nossa segunda armadura, certo? E vão se separar aqui, né? As cargas negativas vão se alinhar aqui, tentar vão ser atraídas aqui pelas cargas positivas, né? Então elas se separam aqui. O que acontece se a gente pegar e ligar, né, também a nossa segunda armadura aqui no terra, né? O que acontece? As nossas cargas aqui que estão positivas aqui embaixo, certo? Elas vão ser anuladas com as cargas negativas do terra, né? E a gente diz que essa armadura de baixo ela vai ficar com potencial elétrico negativo, né? Então o de cima está com potencial positivo e a de baixo vai ficar com potencial negativo, certo? Então ela vai ficar conforme essa imagem aqui, né? O de cima positivo, carregado positivamente, e o de baixo carregado negativamente. E a gente diz esse processo aqui que o capacitor está carregado, certo? Ou seja, ele tem carga em suas armaduras e apresenta diferença de potencial entre elas, né? No caso aqui, a diferença de potencial é a nossa tensão V, certo? Para descarregar o capacitor, né, o que a gente precisa fazer? Quando ele está carregado, se a gente quiser descarregar ele, a gente precisa interligar aqui as nossas duas placas, né? Certo? Que é o que a gente está chamando aqui de armaduras, né? Então, se a gente quiser descarregar, a gente precisa interligar nossas duas armaduras, né? Então aqui nossas cargas vão se anular e o capacitor fica descarregado, beleza? Tá. Então quando a gente começa a falar de capacitor, uma variável nova que vai aparecer pra gente, uma grandeza nova, é a capacitância, né? E a carga que a gente vai estar falando. Certo? Então o que é a carga de um capacitor? É a carga armazenada na armadura positiva, né, desse capacitor. E a capacitância é a grandeza que indica a capacidade do componente de armazenar cargas, certo? É o quanto que ela aguenta armazenar cargas elétricas, beleza? Então, a capacitância ela é dada, né, pela carga, certo? Sobre a tensão no capacitor. Enquanto maior C, né, quanto maior a capacitância,
maior o número de cargas ela pode armazenar. Onde aqui a gente pode ver que V é a tensão entre as armaduras, né? Que é a carga da armadura positiva, dada em Coulomb, e C, a capacitância, que é dada, a gente chama a unidade de Farad. Certo? Geralmente, né, a unidade de Farad ela é uma unidade grande, né? Então, os capacitores que a gente encontra é na ordem de micro, nano, picofarad, né? Que são aqui 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, são muito pequenos valores. E, assim como em resistores, os capacitores comerciais, eles possuem alguns valores padronizados, certo? E, assim, os capacitores mais antigos, né, eles eram pintados também, né? Onde aqui, por exemplo, a primeira cor, ela significava, era o primeiro algoritmo do capacitância, a segunda cor aqui era o segundo algoritmo, né? Então, por exemplo, você tinha dois algoritmos e a terceira cor é um algoritmo multiplicador, igual lá em resistor, certo? Então, multiplicava por 10, por 100, por 1000. Ou também é o número de zeros que você coloca na frente do algoritmo. A quarta cor é a tolerância, né? Todo capacitor tem uma tolerância de 1, 10%, igual lá em resistor também. E a última cor é a tensão de isolação, que seria o quê? É a tensão máxima que você pode colocar entre os terminais do capacitor. Então, por exemplo, esse capacitor é no máximo 40 volts. Se você colocar 50, por exemplo, 60, você vai queimar ele, né? Você perde o capacitor, você perde o componente. Então ali ele tem essa descrição do máximo de tensão que ele aguenta entre os terminais. Certo? Então a tabela de cores, né? Preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza e branco, né? De 0 a 9. Certo? Para a primeira e segunda faixa. A terceira faixa, né? Vezes 10 a primeira, vezes 10 a segunda, né? Aqui não tem o elevado, mas é assim, vezes 10 a primeira, vezes 10 a segunda, vezes 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, né? Ou também é o número de zeros que você vai colocar na frente dos dois algoritmos. A quarta faixa era a porcentagem da tolerância, beleza? E a quinta era a tensão máxima que você pode colocar entre os terminais do capacitor. Ok? Eu não vou dar um foco nisso, mas eu coloquei um exemplo aqui, certo? Então aqui a gente tem um capacitor com essas 5 cores, beleza? Então aqui as primeiras duas cores é marrom e preta, depois é laranja, branco e vermelho. Então aqui eu coloquei a tabelinha do lado, para a gente estar comparando, né? E qual que é a capacitância desse capacitor, beleza? Tá, então qual que é a capacitância? Lembrando que a capacitância é a capacidade do capacitor, né, de armazenar cargas. Então vamos lá. Capacitância, né, aqui os dois primeiros valores, né? Que marrom é 1, então a gente coloca 1 aqui. A segunda cor é preto é 0, então fica 10, beleza? A terceira cor é o fator multiplicativo, então aqui está laranja. Laranja é 10 a terceira, então a gente coloca aqui vezes 10 a terceira. E a unidade aqui é sempre picofarad, beleza? Picofarad. Então se a gente resolver isso, fazendo na calculadora 10 vezes 10 a terceira, a gente vai chegar que é 10.000 picofarad, beleza? Ou se a gente quiser colocar em nanofarad, né? Ou seja, diminuir aqui a unidade, né? O que a gente faz? A gente divide por 1000. 10.000 dividido por 1000, né, dá 10. Então você pode substituir, ou pode ser, você pode representar como 10.000 picofarad, mas o mais comum é colocar 10 nanofarad, né? Você divide por 1000, então fica 10 aqui, e você divide por 1000 pico aqui também, que é vezes 10 a menos 12, vai ficar vezes 10 a menos 9. Então você pode representar 10.000 picofarad ou 10 nanofarad, beleza? Tá, a quarta cor, branca, é a tolerância, que é 10%, a gente marcou aqui. E a última cor, que é vermelha, é a tensão de isolação máxima, né? Que é a tensão aqui vermelho, que é 250 volts. Então esse capacitor, ele aguenta, vamos dizer assim, até 250 volts nos terminais. Certo? Mas esse esquema de cores são para capacitores ali mais antigos, né? Atualmente, por exemplo, cada tipo de capacitor tem uma representação. Por exemplo, os capacitores de poliéster, que são esses laranjinhas aqui, né? Eles são impressos os valores de forma direta. Então, por exemplo, se for número inteiro, né, ele é expresso em nanofarad. Então aqui, por exemplo, no primeiro é 220, né? 220 o quê? Nanofarad. E se for fracionado é em microfarad. Então aqui está, por exemplo, 0.22. É 0.22 microfarad. Beleza? Então a unidade depende aqui se ele está inteiro ou se ele está fracionado. Certo?
E a letra na frente de 220 aqui, então K, é a tolerância. Então, por exemplo, se é K aqui, esse cara aqui é o quê? 220 nanofarad com 10% de tolerância, que K vale 10, beleza? E no segundo é o quê? 0,22 microfarad com M de tolerância. M é 20%, então 20% de tolerância. E também ele escreve já aqui a tensão de isolação que ele aguenta, né? No caso aqui é 250 volts. Ele já escreve, já é impresso no próprio capacitor. Beleza? Temos também os capacitores de disco cerâmico, né, que são muito utilizados também. E ele segue o seguinte exemplo. Por exemplo, se tiver 223K, o que significa? Os dois primeiros algoritmos são o algoritmo dos valores, né? 2 e 2, por exemplo. O terceiro é o algoritmo multiplicador, né? Também, né? Ou o número de zeros que você vai colocar na frente. E K é a tolerância em picofarad. Certo? Essa tolerância, por exemplo, aí tem que fazer uma análise. Se o capacitor for acima de 10 picofarad, a gente usa essas letras aqui, ó. Então, por exemplo, K aqui vai ser 10%. Beleza? Se for valores menores que 10 picofarad, é usado essas letras aqui, né, com essas representações. Então vamos fazer um exemplo. Por exemplo, aqui, 10 farad. Se a gente vê no capacitor impresso, né, aqui, se tiver aqui impresso, 100F. O que significa? Então aqui os dois primeiros valores, os dois primeiros algoritmos, a gente copia aqui, né, que fica 10. O terceiro é o número de zeros que a gente vai colocar na frente, né, é a potência, né, o fator multiplicativo. Então vai ser 10 elevado a zero, que é o valor que tem aqui, né? Zero. Ou seja, 10, qualquer número elevado a zero dá 1, né? Ou seja, você não tem que colocar zero nenhum na frente. Então vai ficar quanto? Próprio 10 picofarad. Se fizer na calculadora 10 vezes 10 elevado a zero, vai dar 10. Então fica 10 picofarad aqui. A unidade é picofarad, beleza? E a tolerância? Tolerância a F. Né? O que a gente vai olhar aqui? F representa 1 picofarad, beleza? Até 10, né? A gente olha essa tabela aqui. Então F vai dar 1 picofarad. Ok? Então é o que está aqui. Tolerância 1 picofarad. Beleza? E, por fim, a gente tem os capacitores eletrolíticos, né, que podem atingir valores maiores de capacitância, certo? Então, eles podem chegar a valores, se eu não me engano, até milifarad, né? Que você não consegue com os outros tipos de capacitores, né? Como o cerâmico, né? Mas os eletrolíticos podem chegar em valores altos. São geralmente aqueles maiorzões, né? Os mais grandes. Parece um tambor, né? E, porém, né, eles têm baixo valor de tensão de isolação. E esses valores são impressos diretamente no encapsulamento, né? Outro detalhe é que os capacitores eletrolíticos, eles têm polarização, né? Então aqui geralmente, né, ele tem nesse formato aqui que ele é em pé, a perninha maior geralmente é onde a gente tem que ligar o positivo. E nesse deitado, geralmente ele indica aqui, ó, com uma setinha, né, onde está o negativo. Como vocês podem ver que tem uma setinha para baixo, falando que o negativo é aqui embaixo. Beleza? Que é o encapsulamento axial e o de pé é o radial. Beleza? Tá, mas o que importa pra gente aqui nessa primeira aula? Como a gente está falando aqui do princípio de funcionamento, hoje o que vai importar pra gente são essas duas equações, da energia armazenada do capacitor, que é dada por meio de Q, que é a nossa carga, né, vezes V, que é a tensão, sobre o capacitor, e a energia é dada em joule. E também o cálculo da capacitância, que a gente já falou antes, né, onde aqui C é igual a Q sobre V, certo? E C aqui é dado em farad. E a nossa carga aqui é em coulomb, beleza? Tá, então eu coloquei um exemplo, tá? Depois eu posso até explicar melhor na aula, mas como que funciona aqui, né? O que está pedindo esse exercício? Qual a carga de um capacitor, né? Está pedindo a carga de um capacitor de 2,2 microfarad, bem como sua energia armazenada quando ele é submetido a uma tensão de 80 volts, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem a capacitância, que é 2,2 microfarad, né? Já está dando aqui. E a gente tem a tensão que ele é submetido, que é 80 volts. E o que está pedindo o exercício? Ele está pedindo a carga, Q, né, em coulomb. Qual é a carga do capacitor? Né? Então ele está pedindo a carga. E ele está pedindo aqui também, ó, bem como a sua energia armazenada. A energia armazenada EN. Certo? Como que a gente resolve isso? Primeiro a gente determina a carga, né? Que é a primeira coisa que ele pediu. A carga é dada por C igual a Q sobre V. Se a gente quer saber o Q
que a gente faz? A gente tem que passar o V para o outro lado, né? Isolar, beleza? Isola aqui o quê? Passa o V para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, Q igual a C vezes V, né? Você passou o V para o outro lado, ficou Q igual a C vezes V. O C a gente tem, né, que é capacitância, 2,2 micro. O V a gente tem também, que é 80 volts. Então se a gente substituir, vai ficar o quê? Q igual a 2,2 micro vezes 80, né? Que é a tensão. Que vai dar 176 microcoulomb. Certo? Então a gente achou a carga no capacitor. Agora, se a gente quiser determinar a energia armazenada, o que a gente faz? A gente usa essa outra equação aqui, ó, que eu apresentei no último slide. Que a energia armazenada é igual a meio de Q sobre V. Né? A gente tem o Q e tem o V, certo? O Q, que a gente calculou aqui anterior, que é o 176 micro, e o V, que é 80, que o exercício deu. Então, aqui a energia armazenada vai ser meio de 176 micro, né, que é Q, vezes o V, que é 80. Se a gente substituir, a gente vai chegar que vai dar 7,04 milijoules. Beleza, gente? Então, esse é o exemplo. Eu vou estar postando uma lista daqui a pouco. E a gente conversa mais sobre isso. Obrigado.